Durante muitos anos, os jogos baseados em outras licenças, como filmes e animes, tiveram uma imagem muito ruim, o que é perfeitamente justificado, já que de fato os jogos eram bem ruins. Por sorte, Dragon Ball teve várias exceções ao longo dos anos, como é o caso dos queridos Budokai Tenkaichi 3, Infinite World e Burst Limit. Mas será que Fighters consegue superar os seus antecessores? Chega mais e vamos descobrir. Opa, fala aí pessoal, meu nome é João e esse é o Underground Station. Hoje aqui você confere a análise de Dragon Ball FighterZ para PC e PS4. Se você gostou, já vai deixando o like e se inscreve no canal, além de deixar aquele comentário amigo. Para quem não sabe, FighterZ é um jogo de luta em um formato mais tradicional. Aqui os jogadores escolhem times de 3 personagens e saem para briga no maior estilo Marvel vs Capcom. Porém, o jogo não simplesmente copia a mecânica de outros jogos de luta, muito pelo contrário, ele cria novas, muito empolgantes, que ora são mais voltadas ao público casual, que só quer relaxar e jogar um bom jogo de Dragon Ball, e ora são mais voltadas ao público fanático por jogos de luta. Uma das mecânicas são os autocombos, que podem ser usados simplesmente apertando os botões de golpe fraco ou golpe forte sucessivamente. O Super Dash, que faz o personagem sair voando diretamente em direção ao oponente. O Vanish Attack, que pode ser usado apertando os botões de golpe médio e golpe forte juntos, o que teleporta o personagem para trás do inimigo. O Reflect, que quando bem usado pode refletir vários tipos de projéteis e golpes, fora as próprias assistências que entram no meio da batalha com a função de distrair o oponente ou até mesmo de estender os combos. O jogo ainda conta com sistemas de esferas do dragão. Para repegá-las você deve realizar autocombos com um golpe leve e assim você consegue uma esfera de cada vez. Quando você tem as 7 esferas do dragão e está com a sua energia em nível 7, que é o máximo de barrinhas do jogo, no 8º autocombo você consegue chamar Shenlong e ele poderá realizar um dos seus desejos, como por exemplo reviver um aliado que já esteja caído ou então ganhar mais energia. Todas essas mecânicas, quando associadas, criam um jogo que é chamativo para os mais diferentes públicos, desde os fãs de Dragon Ball até os veteranos de jogos de lutas. Combos gigantes podem ser montados com a interligação dessas mecânicas, mas é preciso de muito treino. E depois disso tudo, nem dá mais para chamar o jogo de tradicional, né? Mas e o resto do jogo, como é? Bom, eu poderia ficar falando horas aqui de como o jogo usa uma técnica que simula de forma incrível o que seria um anime, ou então dos golpes e cutscenes que são minuciosamente feitas de forma a impressionar todo o público. Mas vocês mesmos podem ver isso na imagem do jogo. Ou seja, esse jogo é extremamente bonito e vai ficar na história como uma das representações mais fiéis de um anime em um jogo. Mas não se engane, mesmo que o jogo lembre um anime, se você não é chegado a esse tipo de coisa, vai se surpreender do mesmo jeito. Dragon Ball FighterZ conta com uma interface bem interessante. Assim que você entra no jogo, você vai direto para uma sala online. E lá estão divididos em diversos postos as atividades que você pode realizar no jogo, como partidas online, o Story Mode e o treinamento. Mas não se preocupa, o jogo não é always online, ou seja, você pode entrar numa sala offline e continuar participando dos outros modos do jogo, como a história e o treinamento. Outro recurso bem interessante é que toda atividade que você faz dentro do jogo te faz ganhar Zenis, que é a moeda dentro do mundo de Dragon Ball. Assim você pode gastá-las comprando novos avatares para o seu personagem dentro do jogo e ainda customizando os seus layouts do seu perfil online, que é bem interessante. E diferentemente de outro jogo de luta, Dragon Ball FighterZ conta com um modo arcade no lançamento. Aqui você escolhe a dificuldade no início e ela vai sendo aumentada ou diminuída dependendo se você luta melhor ou pior durante as partidas. É bem simples, mas é bem interessante e ainda tem esse twist a mais com relação à dificuldade que é variável. Mas infelizmente nem tudo são flores, né? O jogo tem um modo história que conta com uma história original e uma personagem nova feita exclusivamente para o jogo, a Android 21.
Nele, alguns personagens são revividos e há a aparição de clones malignos, os quais devemos derrotar. O maior problema desse modo é a repetitividade, já que devemos matar os mesmos clones várias vezes. E todos são bem fáceis também, o que faz a experiência ter ainda menos graça. Como se não bastasse, apesar das cutscenes serem extremamente bem feitas, a história não é lá muito empolgante. E seus pontos mais fortes ficam por conta das cenas de comédia, como as várias cenas em que os personagens zoam o Yantia. Outro ponto vital de qualquer jogo de luta é o seu modo online. Para crescer num jogo é muito importante jogar com outros jogadores e aprimorar suas estratégias. Na versão de PS4, aproximadamente 40% das partidas que eu joguei estava com lag de 15 frames ou mais, o que eu considero totalmente injogável. 60% das partidas aproximadamente estavam com 8 frames ou menos, o que eu diria que seria uma experiência jogável. Além disso, acontece de forma frequente de sermos tirados da sala sem motivo nenhum, inclusive no meio das partidas. Esse é o maior problema e espero que seja consertado rápido em futuros patches. Já no PC a história é um pouco diferente. No lançamento do jogo tinham poucas salas para os jogadores entrarem, ou seja, era basicamente impossível de jogar online. Mas felizmente a maior parte desse problema já foi resolvido no segundo dia do jogo. Agora a maior parte das partidas roda com 4 frames de delay ou menos, o que é excelente considerando que é um jogo de luta online. Uma hipótese para isso pode ser o fato de que é mais comum as pessoas usarem um computador com cabo LAN do que usarem um cabo LAN no PS4, o que ajudaria na qualidade da conexão. Mas enfim, o que importa é que até o momento as jogatinas online na versão de PC estão bem melhores. Outro ponto negativo seriam os modos de treinamento. Enquanto o próprio Guilty Gear Rev 2, jogo do mesmo estúdio, a Arc Sys, tem um modo tutorial bem detalhado, mostrando vários tipos de combos com as challenges e estratégias para combater cada personagem, Dragon Ball FighterZ conta com um tutorial simples demais. O módulo de challenges ensina apenas 10 combos por personagem, sendo que 3 deles são auto-combos, o que não são muito difíceis de fazer. Agora vamos falar de um assunto que é um pouco debatido pela comunidade, que é como os autocombos nesse jogo são feitos. O primeiro ponto a se questionar é que não é possível desligar o autocombo, então você que tem aquela péssima mania de sem querer apertar mais de uma vez o mesmo botão, pode acabar realizando o autocombo sem querer. Além disso, diferentemente de outros jogos de luta, como em The King of Fighters 14, o autocombo em Dragon Ball FighterZ pode ser realizado tanto no chão como no ar. Mas o pior de tudo não é nem isso. Em Dragon Ball FighterZ, os autocombos podem trocar de lado no meio do golpe. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, vamos supor que seu adversário comece um autocombo. Se você tentar pular sobre ele, que é o que normalmente nós podemos fazer, o autocombo vira o personagem do seu adversário automaticamente e o combo continua. Esse tipo de decisão é um pouco duvidosa no mínimo. Além disso, apesar de tirar menos dano que um combo normal, o dano dos autocombos ainda são bem grandes e podem aumentar se o jogador decidir usar o Vanishing Attack ou um Super no final de cada combo. Na realidade, eu acredito que os autocombos devem ser só um incentivo para o jogador mais iniciante começar a jogar e aprender combos novos. Mas infelizmente, do jeito que está no momento, o autocombo virou mais um caminho fácil e que dispensa o jogador de treinar e de se aprimorar. Por fim, Dragon Ball FighterZ consegue fazer o que ninguém esperava. Só a existência do jogo já é algo que contradiz expectativas. Suas mecânicas refinadas têm tudo para fortalecer o meta do jogo sem deixar que os novatos fiquem perdidos demais. As referências da série também são feitas de forma interessante e divertida. Por essas e outras, o jogo leva um 8,5. É um jogo bem acima da média e está entre os melhores jogos de luta já feitos. É isso aí, galera, tomara que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, já deixa o like aí, comenta pra gente ver o seu feedback.
e, além disso, compartilhem com seus amiguinhos. Então é isso, valeu e tchau!